Olha, eu não conheço o seu estado espiritual. Eu só posso afirmar para vocês que eu não brinco de ser pastor. Eu não conheço o seu estado espiritual. Eu só sei que há pessoas aqui que estão no reino, receberam a vida de Deus, estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas há pessoas aqui a respeito das quais o Senhor Jesus diria: você não está longe do reino de Deus. Isso é esperançoso, porque Jesus está dizendo que você não está longe. Mas isso é perigoso, porque você pode ficar nesse lugar e não entrar. Como seria triste ver uma pessoa perecer tão perto do reino. Como seria triste ver uma pessoa perecer estando ela tão perto e ouvindo o próprio Jesus dizer: você não está longe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: você está tão perto. Como seria triste, que horror seria ver pessoas esperançosas, porque Jesus acaba de dar para esse homem uma esperança tão grande. Olha, você não está longe do reino de Deus. Como seria triste ver a esperança dessas pessoas jogada fora. Como seria triste. Como seria triste. Como seria triste, como seria fatal uma distância tão pouca. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Esse texto que nós lemos é um texto maravilhoso das Escrituras. E eu quero destacar o versículo 34 desse texto. É uma conversa entre um escriba e Jesus. Jesus responde a este escriba. Este escriba traz respostas a Jesus a respeito do questionamento de Jesus. E Jesus diz que esse escriba o respondeu sabiamente.
E a conclusão que Jesus chega a partir da resposta deste escriba é esta: você não está longe do reino de Deus. Você está perto. Muito perto. É importante, à guisa de introdução, nós entendermos que o reino de Deus é estabelecido entre os homens. O reino de Deus é chegado. E as pessoas que estão dentro do reino de Deus, que fazem parte do reino de Deus, elas são vivificadas com a vida divina. Porque se você ler um pouquinho antes do texto que nós lemos, em Marcos capítulo 12, versículo 27, você vai perceber lá uma expressão muito linda. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. As pessoas que estão no reino de Deus, estão dentro do reino de Deus, são pessoas que receberam a vida de Deus. A vida de Deus pulsa em nós. E isso atesta, autentica, que nós estamos no reino de Deus. As pessoas que estão dentro do reino de Deus, elas são recebidas sob o reino de graça. O que nos faz estar no reino de Deus é o que Paulo declara em Romanos capítulo 5. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Estar no reino de Deus significa ter sido recebido sob ou debaixo do reino de graça. Nós que estamos no reino de Deus, fomos favorecidos com privilégios divinos. Eu vou citar alguns versículos aqui que falam dos privilégios daqueles que estão no reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo de número 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. A palavra diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos abrir agora em Lucas capítulo 12, versículo 32. Ouçam com muita atenção e acompanhem aí o que a palavra de Deus diz. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Irmãos, o Senhor nos deu o reino e lhe agradou, muito obrigado, meu irmão, ter nos dado o reino. Nós fomos elevados a dignidades especiais. Eu estou falando aqui daqueles que estão no reino de Deus, que estão dentro do reino de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz dessa dignidade que nós temos por pertencermos ao reino de Deus.
Abra comigo a sua Bíblia então aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Privilégios que nós temos. Nós somos beneficiados por uma felicidade singular. Somente aqueles que estão dentro do reino de Deus têm esses privilégios. São vivificados por Deus, recebem a vida de Deus, são recebidos sob o reino de graça, eles são favorecidos com privilégios divinos, porque o Senhor lhes deu o reino, eles são elevados a dignidades especiais e têm felicidade singular. Mas existem aqueles que estão fora do reino de Deus. Eles estão em certos aspectos em um outro nível de vínculo, de relacionamento e de senso de pertencimento em relação ao reino de Deus. Mas existem aqueles que estão longe do reino de Deus. E aqueles que não estão tão longe. É o caso do nosso texto. É o caso desse homem. O escriba que esse texto nos apresenta estava às bordas do reino de Deus. Eu queria que você meditasse com um coração muito aberto, com a mente muito ávida, nesse texto. Jesus disse para esse homem: você não está longe do reino de Deus. Observe, ele não estava dentro. Logo, ele não tinha esses privilégios que eu acabei de citar para os irmãos. Mas ele estava onde? Ele estava perto. Ele estava na borda. Ele estava ali no quase. Jesus declarou: você não está longe do reino de Deus. Quais são as marcas desse homem? Por que Jesus disse isso para ele? Por que Jesus disse para ele que ele não estava longe do reino de Deus? Quais eram as marcas desse homem? Esse homem tinha uma característica muito importante. Ele tinha veracidade de espírito. Esse homem era sincero. Ele era um estudante da lei. Esse homem era tão honesto como um mestre da lei. Esse homem era imparcial. Era um homem justo. Ele tinha, de um modo geral, um espírito de retidão, de sinceridade, de equidade, que o colocava em grande vantagem moral. Então a primeira característica dele é veracidade de espírito, que traz em seu bojo isso que eu acabei de dizer para os irmãos. Segundo lugar, esse homem tinha percepção espiritual. Este escriba, ele deve ter falado com Jesus com muita discrição. Ou o Senhor Jesus não teria observado de um modo tão especial a resposta que ele deu. Jesus viu ali um homem que não apenas dava importância às cerimônias, não era apenas um homem preso às formalidades da lei, mas um homem que tinha interesse em saber qual era a essência do que de fato agradava a Deus, a ponto de perguntar qual era ou quais eram
os principais mandamentos. Ele tinha interesse real nas coisas de Deus e naquilo que agradava a Deus. Ele não coloca em momento algum a sabedoria mental acima da experiência do coração e da santidade, como faziam a maioria dos escribas e dos fariseus, que estavam preocupados mais com a forma do que com o conteúdo. Estavam preocupados mais com a aparência do que com a essência. Esse homem é diferente. Ele está interessado no essencial. Ele não se impressiona com ritos. Ele não se impressiona com cerimonialismo. Ele não se impressiona com os aspectos externos da religião. Ele quer saber o que é essencial. Ele quer saber o que de fato é o foco de Deus. É o propósito de Deus. É o que Deus almeja. É o que Deus deseja. Então ele tem, com essas características, percepção espiritual. Em terceiro lugar, esse homem tinha familiaridade com a lei. Ele conhecia bem a lei. Ele percebia bem as demandas da lei. Ele se aflige por isso. Porque todo homem que conhece bem a palavra, que conhece bem as demandas da lei, e olha para a sua própria vida, e vê que ele está aquém do padrão de Deus para a vida dele, ele se aflige com isso. Ele se angustia com isso. Ele não fica insensível em relação a isso. Mas esse homem tem uma outra marca que eu quero chamar a sua atenção para essa marca de um homem que Jesus disse a respeito dele: você está perto. Você não está tão longe do reino de Deus. Sabe o que é que Jesus viu nesse homem? Esse homem, ele é ensinável. Ele é ensinável. E ele demonstrou isso de uma maneira muito clara. É bom sinal quando nós estamos dispostos a aprender a verdade. Mesmo quando quem está propondo essa verdade não é compreendido pela maioria. Um dos maiores problemas de muitos cristãos da atualidade é o fato de acharem que já sabem de tudo. As pessoas não são mais ensináveis, não estão mais abertas para o aprendizado. Apesar desse homem ser um profundo conhecedor da lei, um profundo conhecedor das escrituras e de todos os aspectos externos da religião, esse homem, ele pergunta, ele quer aprender, ele não se acha o dono da situação, o dono do saber, ele é ensinável, ele é flexível. Quando eu vejo pessoas, apesar da idade, apesar do tempo de crente, de cristão, eu vejo pessoas prontas para aprender, com a cabeça aberta, com o coração aberto. Como isso é maravilhoso! Por outro lado, como é catastrófico, é lamentável, pessoas que não são ensináveis. E a gente, irmãos, aprende com todo mundo. Você aprende com quem está chegando agora. Quem está chegando agora aprende com você. Você aprende com o jovem, você aprende com a criança. Você aprende com todas as pessoas. As conversas mais despretensiosas, quando a pessoa é ensinável, ela tira lições preciosas.
Agora converse com alguém arrogante, que não está aberto para o aprender. Essa pessoa que deixa de aprender, ela deixa de crescer. Se ela deixa de crescer, ela deixa de viver. Ela viverá uma vida medíocre, uma vida limitada, uma vida aprisionada, uma vida, sabe, tão apequenada, porque ela já se sente dona de tudo, do saber. Esse homem é ensinável, e isso é extraordinário. E é interessante que ele é ensinável, e está aprendendo com alguém que está sendo perseguido pelos seus iguais. Escribas e fariseus perseguiam Jesus. Jesus não era popular entre eles, não era aceitável entre eles. Ele poderia dizer: bom, já que esse homem aqui, os meus pares não querem o ouvir, os meus pares o criticam, os meus pares relativizam o conteúdo do que ele prega, já que esse homem é um homem que ninguém está dando muita ideia para ele, pelo menos os mestres de Israel não estão levando em consideração o que ele está dizendo, então o que é que eu tenho que aprender com ele? No entanto, ele age o contrário, é com ele que eu vou aprender. Ele senta para aprender com quem não é popular entre os seus pares. Ele senta para aprender. Ele tem um senso de precisar de Cristo. Ele demonstra isso. Ele tem um horror de mau procedimento e de impureza de toda espécie. Ele é sincero. Esse homem aqui, ele tem um alto apreço por coisas santas e tem um interesse prático por elas, o que é diferente, né? Há muitas pessoas que têm apreço por coisas santas, mas não têm predisposição em praticar o que é alvo do seu apreço. Esse homem tem apreço por coisas santas e tem interesse prático por elas. Ele é diligente. E poderíamos aqui falar sobre tantas características dele, que aparecem como marcas na vida dele. Essas são as marcas desse homem. Agora eu não poderia deixar de ler esse texto e explicar esse texto sem falar dos perigos que esse homem corre. Esse homem corre muitos perigos. Apesar de ter todas essas marcas positivas, é sincero, é honesto, quer aprender, procura discretamente Jesus, quer saber do essencial, aprecia coisas santas, tem interesse em praticar. Ué, pastor, qual o perigo que esse homem corre? Quais são os seus perigos? Eu começo dizendo a vocês que nenhum homem está seguro até que realmente esteja dentro do reino de Deus. A região limítrofe é cheia de perigo. Ouça o que eu vou dizer com muita atenção. Digamos que esse púlpito que vocês estão vendo aqui é o reino de Deus. Aqui é a borda, aqui é o limite. Aqui eu chamo de região limítrofe. A região limítrofe, em qualquer área da vida, é muito perigosa. Porque a pessoa não está dentro. Não basta estar à beira da fonte, é preciso tomar da água. Não basta estar à beira do caminho, é preciso estar no caminho.
Porque esse homem, apesar de todas as prerrogativas, apesar de todas as qualidades, ele corre sérios perigos, porque não há segurança até que estejamos dentro, no reino. Há perigo. Há perigo, porque quem está na borda corre o perigo de escorregar dessa esperança toda. Conhece, sabe, está sentindo o cheiro, sabe que é bom, tem apetite por aquilo, mas está aqui. Essa esperança pode ser esvaziada com qualquer escorregão. É muito perigoso isso, para que não se contente em parar onde está. Essa região é perigosa, sabe por quê? Porque a pessoa pode imaginar que aqui está bom. Basta eu gostar das coisas de Deus, eu apreciar a santidade, eu gostar daquilo que é puro. Basta eu ser sincero e honesto, e eu gosto de tudo isso, mas você não está aqui, você está aqui. É perigoso porque você pode se contentar em estar aqui. Eu venho aqui na autoridade da palavra de Deus para dizer que existem muitos cristãos que estão na borda. Na borda. Estão aqui, ó. Estão transitando em volta daquilo que é essencial, que é verdadeiro, e esse lugar é perigoso, porque você pode ficar confortável nele, do tipo, ir para a igreja resolve. Cumprir meus protocolos de cristão assim, dentro da cartilha, resolve, e não resolve. Se não tiver uma obra da graça em nós, dentro de nós, se o pulsar da vida de Deus não for algo internalizado, real e verdadeiro, está na borda, não resolverá a nossa vida. Está na borda é perigoso. Por quê? Porque aqui o orgulho pode crescer, e pode crescer também o sentimento de justiça própria. Ah, eu sou o cara. Ah, eu? Aí você vai eu. Sim, eu aprecio a honestidade. Sim, eu cumpro meus deveres. Você pode ficar na borda e começar a se encher de orgulho e de justiça própria, não sabendo que a nossa justiça para Deus são como trapos de imundícia. Esse lugar é um lugar muito perigoso, porque nesse lugar a gente pode proceder de tal maneira, de uma maneira tão simplista, que nós poderemos nos tornar tão abertos e nos tornarmos indiferentes. Olha, tem cristãos que agora são verdadeiras esponjas, que absorvem tudo, e eles já adotaram um modo de vida de ser cristão, que imagina que o modo de vida de ser cristão é aquele. Deixa eu dizer para você, se o seu modo de vida de ser cristão não estiver em conformidade com a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, não é do seu jeito que as coisas acontecem, é do jeito de Deus. Tem muitas pessoas que estão precisando abrir mão das suas próprias percepções, sentimentos pessoais a respeito do que é certo e do que é errado, do que agrada a Deus e do que não agrada, porque você corre um risco seríssimo de apreciar as coisas boas, de gostar das coisas virtuosas, e estar aqui na borda, se enchendo de orgulho, de soberba, achando que está tudo bem, e não está nada bem. Nada bem. Então, o que o texto está dizendo aqui é muito sério, porque eu posso aqui na borda
se eu não entrar para o reino de Deus mesmo, se eu não abrir meu coração, minha vida, dizer: Jesus, quebra mesmo, limpa mesmo, me transforma mesmo, eu quero aprender do Senhor. Se a gente não tiver essa atitude, que é a atitude de quem está dentro do reino de Deus, irmãos, nós corremos um risco sério de sermos indiferentes. E a pior tragédia que pode acontecer na vida de um crente é quando ele atinge esse estágio de indiferença. A indiferença, ela é pior do que qualquer coisa. É por causa da indiferença que os relacionamentos se desfazem. Nem tanto por causa de atos errados, mas a indiferença. Chega naquele ponto que a pessoa diz assim: tanto faz. Eu já estou aqui há tanto tempo que esse menino está falando aí. Aqui, ó, já. Se eu soubesse que ele ia pregar isso, nem lá eu ia. Meus irmãos, atingir esse estágio de borda é muito perigoso. Então, esse homem aqui, apesar de todas essas qualidades, ele está correndo perigo. Correndo perigo porque não está dentro. Ele está aqui, ó, na região limítrofe. Sabe? Porque esse lugar é muito perigoso. Porque você pode morrer antes de tomar a decisão de entrar. Aí, você está aqui todo dia ouvindo a palavra. Você está aqui há anos ouvindo a palavra, confrontado pela palavra, e não muda de vida nunca. É a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Do mesmo jeito. Só basta surgir uma situação que proporcione uma reação sua, que você mostrará de fato quem é. Aí a gente logo vai perceber que não teve mudança, não teve ação de Deus. Eu preciso dizer a você aqui, eu estou pregando como se fosse a última mensagem, que o perigo que você corre de não estar dentro, é porque você pode morrer antes de tomar a decisão de entrar. A pior coisa que existe são cristãos apáticos, insensíveis e indiferentes à voz de Deus. Deus fala. Deus adverte. As admoestações do Senhor são constantes. O Senhor está falando com a igreja, irmãos, sempre que a Bíblia Sagrada for aberta, lida e explicada, não tenham dúvidas de que é Deus que está falando. E a palavra de Deus tem mais autoridade do que a palavra de um profeta, do que a palavra de um guru, do que a palavra de qualquer outra pessoa. É Deus quem está falando. O grande complicador de tudo isso é termos a certeza de que Deus está falando, mas não tomamos uma posição diante de Deus. Quais são as obrigações desse homem? Embora a sua condição não seja a de descansar, essa condição dele o envolve em muitas responsabilidades, porque ele tem aqui privilégio singular. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa para a igreja. Quanto mais privilégio uma igreja tem, mais responsabilidade ela tem diante de Deus e diante dos irmãos.
Olha, conhecer é algo muito perigoso, embora seja algo extraordinário, porque a partir do momento que eu conheço, eu tive o privilégio de conhecer, a minha mente foi aberta, a mensagem de Deus, ela foi acolhida, isso implica em responsabilidade. Se de algum modo, em algum culto, em alguma reunião nossa, ou em algumas reuniões e cultos que nós já tivemos aqui, você saiu daqui dizendo como o Senhor falou, como o Senhor instruiu por meio da sua palavra, você pode ter certeza que esse privilégio de conhecer a palavra, ele fará pesar sobre você a responsabilidade diante de Deus e diante dos irmãos, diante da igreja. Esse homem aqui, ok, que privilégio ele tem. Ele está falando aqui com Jesus. Ele é um conhecedor da lei. Sabe qual é a primeira obrigação dele? Ele tem a obrigação de agradecer a Deus por Deus tratar de maneira tão misericordiosa com ele. Eu quero que você saiba aqui, quais são as suas obrigações como cristão? Essa aqui é para mim e para você. Agradeça a Deus por tratar você com misericórdia. Com misericórdia. A gente só está aqui agora porque Deus está tratando a gente com misericórdia. Agradeça a Deus por isso. Ele poderia já ter feito alguma coisa em relação à nossa procrastinação, em relação à nossa condição de estar aqui na região limítrofe. Mas Ele está agindo com misericórdia. Sabe qual é a nossa segunda obrigação? Admita, com profunda sinceridade, que você precisa de ajuda sobrenatural para entrar no reino. Você não vai conseguir sozinho. Tem que ter uma ação sobrenatural. Tem muita coisa que te impede de entrar no reino de verdade. Você só conseguirá entrar no reino com uma ajuda inumana, com uma ajuda sobrenatural. Então clame por Deus para que você entre. Tem coisas, irmãos, que só a ação de Deus, para nos introduzir no reino. Terceira obrigação. Trema. Eu falei aqui trema, é para tremer mesmo. Trema de pensar naquele último passo decisivo e salvador não ser dado nunca. Olha, você precisa tremer de pavor, só de pensar que é possível que o grande dia chegue e você não deu aquele passo decisivo para entrar no reino. Se as pessoas soubessem do perigo que elas correm, não levando Deus a sério, e não levando a palavra de Deus a sério, elas tremeriam. Tremeriam só em pensar de não terem dado o passo decisivo nunca, embora estivessem o tempo todo na borda. A quarta obrigação: decida de imediato, pela graça divina. É só pela graça que você entra no reino. É pelo Espírito de Deus, trabalhando efetivamente na sua vida, que você entra no reino. É exatamente dando lugar para o Espírito trabalhar em você, que você entrará no reino. E estará efetivamente lá, seguro, sob a graça de Deus. Não por méritos, mas pela graça de Deus.
Aí Jesus diz para esse homem: você não está longe do reino de Deus. Olha, eu não conheço o seu estado espiritual. Eu só posso afirmar para vocês que eu não brinco de ser pastor. Eu não conheço o seu estado espiritual. Eu só sei que há pessoas aqui que estão no reino, receberam a vida de Deus, estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Mas há pessoas aqui a respeito das quais o Senhor Jesus diria: você não está longe do reino de Deus. Isso é esperançoso, porque Jesus está dizendo que você não está longe. Mas isso é perigoso, porque você pode ficar nesse lugar e não entrar. Como seria triste ver uma pessoa perecer tão perto do reino. Como seria triste ver uma pessoa perecer, estando ela tão perto e ouvindo o próprio Jesus dizer: você não está longe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: você está tão perto. Como seria triste, que horror seria ver pessoas esperançosas, porque Jesus acaba de dar para esse homem uma esperança tão grande. Olha, você não está longe do reino de Deus. Como seria triste ver a esperança dessas pessoas jogada fora. Como seria triste. Como seria triste. Como seria triste, como seria fatal uma distância tão pouca, e a pessoa não se apossou da fé salvadora, que a introduz no reino de Deus. Tão perto, tão perto, tão perto. Examine a sua vida. Reveja a sua vida à luz da palavra. Seja ensinado pelo Espírito de Deus aqui nesta noite. Permita que o Espírito Santo visite os porões da sua alma para ver o que é que há lá e que precisa ser totalmente limpo, purificado. Viva do modo digno de Deus. Isso aqui não é um parque de diversões e não é um jardim de infância. Aqui é lugar da gente crescer na graça e no conhecimento de Deus para nos tornarmos cristãos à estatura de Cristo. Cristo deve ser glorificado através de nós. A nossa vida é para a glória de Deus. Aleluia. O Senhor nos ajude. Fique em pé comigo, por gentileza. Ó Espírito Santo, a palavra de Deus é a tua espada. Ela vai muito além das minhas argumentações. Vai muito além do que eu consegui verbalizar aqui hoje à noite. Tu sabes, Senhor,
a profunda reverência que eu tenho pela alma de cada pessoa que está aqui. E tu sabes, meu Deus, que a palavra do Evangelho é ensinada à tua igreja. Tu estás chamando o teu povo ao arrependimento, a rever as suas práticas, a sua vida, a sua conduta, todo o ser, à luz das Escrituras. Nos desbanque de nossas falsas onipotências, Senhor. De todo orgulho, de toda hipocrisia, de todo olhar irônico, todo sentimento de grandeza. Nos desbanque disso, meu Deus. Refaça-nos à luz da tua palavra. Trabalhe em nós, Senhor. Que o teu Espírito venha agir no mais profundo do nosso ser, meu Pai. Que não estejamos satisfeitos até que Cristo esteja plenamente sendo glorificado através de nós. Oh meu Deus, leve o teu povo ao pavor, ao horror, até que eles tenham absoluta certeza de que a imagem de Cristo, Senhor, Saramasto, nos deixe acomodar, Senhor. Não nos deixe apoiar na nossa própria história, nas nossas próprias experiências, no nosso tempo. Não, Senhor. Lamasta, Lamasta, cara, Lamasta. Lamasta, Lamana calabaço de cabra. Minalimana de raiz. Winamaste cacho de ranamaste. Me cacho de raiz se me que lavachou de cada lavaçada. Windelemaço de caça de raiz de cada lavaço. Alabaço, baixo. Anamaço, anamaço. Estás aqui, Senhor. Baixo. Arabaço dele, cara. Abanabaço dele, camarabaço dele, cara. Inamalabaça daramacha. Alabaço dele, camarabaço. Alabaço.